Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 9, apenas o versículo 31. Atos, capítulo 9, versículo 31. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade de estar aqui compartilhando o púlpito com o doutor Roberto dos Santos, um grande homem de Deus, juntamente com a sua esposa, irmã Zizeuda, e toda a sua família, que nós temos aprendido a admirá-los e amá-los. Deus continue abençoando, doutor. É um prazer estar com o senhor aqui e ter esta oportunidade também aqui com a aquiescência do pastor Nunes. Prazer conhecê-lo, pastor. Nosso querido pastor Ramon e os demais que ombreiam os servos de Deus nesta obra. E também toda esta amada igreja, meus queridos irmãos e irmãs. É um prazer estar com vocês para juntos aprendermos a palavra do Senhor com essa belíssima temática sobre o Espírito Santo. E hoje nós estaremos falando sobre o Espírito Santo no livro de Atos, com a pergunta: será que realmente precisamos do Espírito Santo? Essa é a pergunta. Então vamos ler aqui Atos, capítulo de número 9, versículo 31, que diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém? Podeis sentar, muito obrigado. Se você puder continuar com a sua Bíblia aberta, no livro dos Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 1, nós vamos dar aí uma pincelada nesse belíssimo livro da Bíblia, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. E eu quero começar, meus queridos irmãos, nesse tempo que nos é oportuno para estarmos falando sobre o Espírito Santo. Eu quero fazer uma citação aqui de um grande homem de Deus que viveu cerca do ano 315 ao ano 386, conhecido como Cirilo de Jerusalém. Este nobre homem de Deus, no século IV, ele escreveu: a graça do Espírito Santo é verdadeiramente necessária para tratar do Espírito Santo. Então nós necessitamos da graça de Deus Espírito Santo para falarmos a respeito do Espírito Santo. Não apenas para falarmos a respeito do tema sobre o Espírito Santo, mas todos os temas relacionados a Deus, relacionados a Cristo, relacionados à igreja. Porque sem o Espírito Santo, nós podemos afirmar categoricamente, verdadeiramente, que é impossível a existência da igreja. A igreja, ela só veio à existência por causa do Espírito Santo. Jesus, ainda na face da terra, ele disse: eu edificarei a minha igreja. As primeiras vezes em que a palavra igreja aparece no Novo Testamento está no Evangelho de Mateus, onde ele refere-se em primeira mão, afirmando que a igreja é uma edificação futura. E a partir de Atos, capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, nós podemos divagar, nós podemos entender a presença da igreja na face da terra. A igreja já é uma realidade viva. A igreja já é uma realidade se movendo na face da terra. E isso foi possível por causa do derramamento do Espírito Santo. Então, assim como um corpo sem espírito é morto, uma igreja local sem o Espírito é morta, mesmo que mantenha a sua forma, a sua estrutura, mesmo que mantenha a sua aparência, mas sem a devida atenção ao Espírito Santo, a tendência é definhar, a tendência é os membros espiritualmente morrer. Vocês lembram que houve uma igreja
na Ásia Menor, atual Turquia de hoje, no livro do Apocalipse, que o Senhor disse: confirma os restantes que estão morrendo. Então existe a possibilidade de igrejas locais definharem, de igrejas locais morrerem, e isso é um sinal da ausência da operação do Espírito Santo. Por isso nós precisamos, irmãos, nós necessitamos do Espírito Santo, porque uma igreja sem o Espírito Santo é como um corpo sem espírito. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um poço sem água. Uma igreja sem o Espírito Santo é como uma noite sem lua. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um jardim sem flores. Uma igreja sem o Espírito Santo é como um dia sem sol. Nós, para sermos igreja, precisamos do Espírito Santo. Eu lembro muito bem, e de forma que dói o meu coração, a primeira vez, alguns anos atrás, que eu fui na Europa. O primeiro país foi na Suíça, em Genebra, onde houve um grande mover do Espírito no século XVI, sob os auspícios pastorais de um homem dedicado a pregar a palavra do Senhor, John Knox, que havia saído da Escócia, correndo de Mary, a rainha dos escoceses, que queria matá-lo. Quando ele chegou em Genebra, ou Geneve, na Suíça, ele disse: aqui encontrei uma escola do Espírito Santo. Foi ali que o Senhor Deus treinou 1.600 jovens, e muitos deles se tornaram missionários. Alguns vieram aqui no Brasil e morreram no Rio de Janeiro, mas antes de morrer, fizeram por escrito a confissão da Guanabara, não negaram o nome do Senhor nosso Deus. Foi os primeiros missionários a chegarem aqui nas terras brasileiras, vindo da França e de Geneve, conhecido como os missionários huguenotes, chegaram aqui. E naquela ocasião o Espírito Santo estava levantando homens e mulheres para pregar o Evangelho. Mas, alguns anos atrás, cerca de 8 anos, eu não me lembro, com 8 a 9 anos, quando chegamos naquela cidade, irmãos, ainda tinha 15 senhores, velhinhos, no culto de domingo pela manhã, ali na Catedral de São Pierre, louvando e engrandecendo ao Senhor. E a secretária da igreja, ela disse assim: há muito tempo que o Espírito Santo se retirou de nós, e nós acreditamos que Deus está trazendo vocês, brasileiros, para que o Espírito volte para o nosso país. Oh, irmão, uma igreja sem o Espírito Santo, ela não faz diferença numa cidade. Uma igreja sem o Espírito Santo, o misticismo, secularismo, multiculturalismo e os tantos ismos que tem na Europa, mata a igreja e mata a sociedade. E o meu medo é que as nossas igrejas no Brasil, ditas pentecostais, oriundas de um dos maiores avivamentos de todos os tempos, está perdendo a chama do Espírito Santo. Por isso nós estamos aqui esta noite, porque eu creio que esta igreja tem sede, está ansiando pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito que dá vida ao ministério, é o Espírito que dá vida à juventude. O próprio pastor Nunes estava dizendo-me que em nossa época de jovem, lembro muito bem, nos anos 90, eu acredito na época dos pastores e irmãos que estão aqui, uma das primeiras coisas que nós, jovens e adolescentes, novos convertidos, éramos incentivados a buscar, era o batismo com o Espírito Santo e fogo. E eu quero dizer para esta igreja que esta noite, no início dessa conferência do Espírito, que o Espírito Santo ainda continua agindo nas igrejas, que o Espírito Santo não está morto, que o Espírito Santo não está parado, ele sopra aonde ele quer, e ele visita um povo sedento por ele, meus irmãos. Eu acredito nisso piedosamente, mas hoje nós vemos muitas igrejas e muitos ministérios que estão abdicando
do ministério, da unção e do poder do Espírito Santo. Um escritor pentecostal norte-americano, possivelmente um dos maiores eruditos atualmente, chamado Gordon Fee, ele escreveu o seguinte: a saúde da igreja contemporânea demanda que sua teologia e sua experiência do Espírito se corresponda de um modo muito estreito do que se tem feito durante grande parte do passado. O que é que tem acontecido na história da igreja? Ou as pessoas falam sobre a doutrina da pessoa, da obra do Espírito Santo por um lado, e do outro elas falam sobre experiências do Espírito Santo e negligenciam a teologia do Espírito. A proposta deste nobre pentecostal, Gordon Fee, é querer que a igreja, que nós atentamos para uma doutrina correta do Espírito Santo, para que evitemos certas bizarrices, certos movimentos que é creditado ao Espírito Santo. Eu sempre digo que nós não devemos confundir a loucura dos evangélicos com a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é a palavra da cruz, que é escândalo para uns e loucura para outros, mas para nós é o poder e a sabedoria de Deus. Então, da mesma forma eu posso dizer, não confunda a loucura de certos pentecostais com o mover do Espírito Santo. As pessoas têm que discernir isso. Uma coisa é a ação do Espírito, a manifestação do Espírito, e outra é a reação das pessoas às manifestações do Espírito Santo. Tem pessoas que têm umas reações que apenas chora, outras levantam a mão, outros pulam, outros saem correndo, são reações. Isso não é o mover do Espírito. O mover do Espírito pode trazer isso, pode trazer uma convicção profunda de pecado na minha vida, como houve em momentos do avivamento. Pode fazer com que eu me alegre tanto, que eu saia correndo, dando glória a Deus, porque é uma alegria maravilhosa quando nós sentimos a presença do Senhor, irmão. É algo extraordinário. Uma ocasião eu estava em Sobradinho e uma irmã me perguntou: pastor, por que tem alguns irmãos que pulam? Tem uns que levantam a mão, dão glória a Deus alto, quando estão sentindo a presença do Espírito, e eu apenas choro. Eu digo: minha irmã, são reações diferentes. Você não pode engessar as reações à manifestação do Espírito. Cada um tem um temperamento. É como alguém que leva um choque. Tem gente que grita, outro só faz tremer, outro se assusta, tem uns que faz um desespero. Assim também, quando a energia do Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito, a manifestação do Espírito vem sobre a igreja, nós reagimos conforme a nossa personalidade, as nossas experiências. Por isso, nós não devemos limitar o mover do Espírito Santo de Deus. Nós devemos ter uma boa teologia, uma compreensão da pessoa do Espírito. O Espírito não é uma mera força, não é uma energia, ele é uma pessoa, irmãos. Como a irmã disse aqui, o nosso amigo Espírito Santo, ele é o Paracletos, ele é o Consolador, ele é aquele que está conosco, é o Espírito que fala, é o Espírito que testifica, é o Espírito que se move, é o Espírito que convence, é o Espírito que regenera, é o Espírito que lidera, é o Espírito Santo de Deus. É a pessoa do Espírito. Nós não estamos aqui para tratar de algo abstrato. Eu quero dizer, como já foi falado aqui esta noite, o Espírito Santo está aqui, irmãos. A pessoa do Espírito. E essa pessoa, ela tem virtudes, ela tem poder, ela tem algo extraordinário para nós, aqui
aqui esta hora. Por isso nós podemos dizer: és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Ele está aqui, a glória do Senhor está aqui. E quando você vê o irmão glorificando, exaltando, sabe o que é isso? É obra do Espírito, porque ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. Aleluia, é o Espírito que veio para glorificar a Cristo. Uma igreja que diz que é cheia do Espírito e não glorifica a Cristo e não é cristocêntrica, tem alguma coisa errada. Falta teologia, falta o ensino melhor do Espírito para orientar os membros, porque Jesus disse: eu enviarei o Consolador e ele vai me glorificar. Aleluia. Se você estiver vendo o irmão do seu lado dando glória a Jesus, é o Espírito Santo que está aí, irmão. Aleluia, é o Espírito Santo que está neste ambiente maravilhoso. Então vamos exaltar a pessoa linda e maravilhosa de Jesus Cristo. É o caminho, a verdade e a vida. Oh, Espírito Santo, toma conta deste ambiente aqui esta noite. Ando ressaito plentia forque daios. É o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Nós necessitamos de uma doutrina da pessoa do Espírito, de uma doutrina correta, de uma teologia correta, para termos uma experiência correta do Espírito Santo. Porque não é as nossas experiências que determinam as doutrinas, mas é as nossas experiências que verificam a veracidade das doutrinas. A doutrina foi por revelação. E nós ainda cremos, como pentecostais, como o pastor bem falou aqui do nosso início de uma igreja pentecostal, nós acreditamos que o Espírito Santo ainda opera hoje em dia. Nós não acreditamos no Espírito Santo como mera teoria acadêmica. Como diz o Dr. Roberto dos Santos, um defunto para ser dissercado do púlpito. Não, Deus não é um defunto para ser dissercado aqui. Ele é uma pessoa que quando nós pregamos sobre Ele, Ele manifesta a sua glória aqui no nosso meio. E nós recebemos a glória dEle. Oi, irmão, nós não estamos falando de um defunto de 2000 anos atrás. Nós estamos falando de um Cristo que ressuscitou e está vivo aqui esta noite, e o Espírito Santo testifica disso. Aleluia. Levante a sua mão comigo esta hora e diga: eu creio no Espírito Santo. Aleluia. Um grande pastor norte-americano chamado A.W. Tozer, ele disse algo interessante, escreveu um livro, pastor Nunes: A Ausência dos Dons, a tragédia da igreja. A maior tragédia das igrejas pentecostais é negligenciar os dons. E Tozer, ele diz o seguinte: se o Espírito Santo fosse tirado hoje de muitas igrejas, hipoteticamente falando, se ele fosse tirado hoje de muitas igrejas, 90% das atividades continuariam normalmente. Ninguém perceber. Os irmãos continuariam cantando, os pregadores continuariam pregando, os pastores continuariam liderando, o coral cantando, sem perceber a ausência do Espírito. E ele disse: nós estamos cheios de muitos homens e mulheres de talentos, grandes intelectuais, mas poucos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E nós lamentamos, Dr. Roberto dos Santos, que as igrejas estão vazias de pessoas cheias do Espírito Santo e cheias de pessoas vazias do Espírito Santo. Irmãos, nós devemos resgatar o que nós vemos no livro de Atos, a atuação do Espírito Santo em muitos aspectos da igreja. Se a igreja ora, ela ora no Espírito. Se os pregadores pregam, eles pregam sob os auspícios do Espírito. Se é para escolher diácono, que sejam diáconos
cheios do Espírito Santo. Se é para escolher administradores da igreja, até os zeladores da igreja tem que ser cheios do Espírito Santo. Mulheres do círculo de oração, cheias do Espírito Santo. Doutores na igreja que ouvem a voz do Espírito Santo. Concílios, convenções que digam: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! É o Espírito que nós necessitamos. E se você esta noite veio aqui buscar mais do Espírito Santo, ele não está limitado a papel da Bíblia, ele não está limitado aos concílios da igreja, no credo, no confessional. O Espírito Santo é ilimitado e ele tem mais para você aqui esta noite. Ele tem mais, levante a sua mão aqui comigo. Ele tem mais para você aqui esta noite. Oh, aleluia! É o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, irmão. Oh, glória, estou com vontade de sair pulando aqui. Oh, glória, é reação, a alegria do Espírito. Lumiteia, solte, ponchofurque, teramancho, lataço, bidegia. Aleluia, irmão, eu sou pentecostal até o tutano, viu? Oh, glória. Aqui é teologia em fogo. Oh, aleluia. Já dizia Martin Lloyd Jones: a pregação é lógica em fogo. O pregador tem que arder. Eu não posso falar de Jesus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, de forma mórbida, de forma indiferente. É algo extraordinário falar de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque ele cura, ele salva. Nós somos uma igreja pentecostal, e a igreja pentecostal é baseada nos 5 tópicos do pentecostalismo histórico. Jesus salva, Jesus cura, Jesus santifica, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus voltará outra vez. Cadê a igreja pentecostal? Aleluia! Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Nós precisamos mais de ti, porque nós queremos fazer as coisas para Deus e na força de Deus, e isso só é possível pelo Espírito Santo. A igreja do primeiro século foi ordenada: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Atos capítulo 1, que está ligado a Lucas capítulo 24, verso 49. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até quando nós devemos esperar? Até que o Espírito venha. Oxalá que um dia faremos seminários, conferências, congressos e diremos: até que o Senhor venha, até que Ele derrame sobre nós o Espírito. Nós não vamos sair daqui até que os jovens sejam batizados com o Espírito Santo. E eles ficaram, eles perseveraram. E a Bíblia diz, no capítulo 1, Lucas traçando outras nomenclaturas sobre a promessa, ele disse: essa é a promessa do Pai. Essa é o batismo com o Espírito Santo e fogo. E ele disse no verso 8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Atos capítulo 2, vocês observam que, como foi lido aqui, eles estavam todos reunidos, como nós estamos aqui. Tem uma versão da Sociedade Bíblica Trinitariana que diz o seguinte: estavam concordemente reunidos. Isto quer dizer, porque isso transmite a ideia do texto grego. Eles não estavam meramente reunidos, eles estavam reunidos de acordo. Aleluia. Nós estamos aqui reunidos, mas eu pergunto: estamos de acordo? Estamos aqui para buscar o Espírito?
Ou você veio aqui somente por vir, ou você veio buscar a prosperidade, ou você veio abrir a porta da esperança. Mas se estivermos concordemente no mesmo lugar, na expectativa da promessa do derramamento do Espírito Santo, sabe o que é que o texto diz? E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados e reunidos, e todos, olha o que diz a Bíblia, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou dizer algo aqui, doutor Roberto, não vai ficar nada para o diabo hoje, todos vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, todos. Primeiro enche o ambiente, aleluia. Depois ele enche as pessoas do ambiente, glória a Deus. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a falar, e começaram a falar. E a Bíblia diz que aquela voz, ela afluiu, ela espalhou-se. E diz a Bíblia que a multidão se ajuntou. Ô irmão, uma igreja com o Espírito Santo, ela tem voz na sociedade. O povo vem dizer, quero ouvir essa voz da igreja aí, aleluia. Aí o Espírito Santo pela voz, tem gente que diz que línguas estranhas, profecia espanta descrente. Atos 2 diz o seguinte, faz é atrair, aleluia. Eu quero saber o que está acontecendo ali, o que é essas línguas aí. E eles vieram, o que é isso aí? Estão todo mundo doido. Aí nesse momento que o descrente vem, o pregador tem que se levantar. Isso aqui não é doidice não, não é embriaguez, é a promessa de Deus em Joel. E essa promessa é para você também. Quantos acreditam nessa promessa? Que Deus abençoe. Eu creio na promessa, eu estou esperando a promessa. Deus abençoe a todos. Doutor Roberto, tem mais 5 ainda? Aleluia. É o Espírito Santo que desce na igreja. E o Espírito Santo, ele veio sobre a igreja em Atos capítulo 2. E quando, olha que coisa interessante, quando o Espírito desceu, formando o corpo de Cristo, revestindo-os de poder, a partir de Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, formou-se uma igreja perseverante. Irmãos, uma coisa interessante é que quando o Espírito desceu, ele já formou uma escola de aprendizes. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Atos capítulo de número 3, vocês vão ver ali um homem cheio do Espírito Santo, fazendo milagres. Atos capítulo 4, os discípulos na ousadia do Espírito Santo, eles pregam o Evangelho. Atos capítulo 5, nós temos a deidade do Espírito. Não pode mentir ao Espírito, porque o Espírito Santo é Deus. Atos capítulo 6, eles realizam trabalhos no poder do Espírito e a igreja cresce. Atos capítulo 7, Estevão, cheio do Espírito Santo, tem uma visão de Jesus Cristo. Atos capítulo 8, Pedro e João descem a Samaria e impõem as mãos e dizem, recebei o Espírito Santo. Atos capítulo 9, Ananias chega para Saulo e diz, o Senhor que te apareceu no caminho me enviou a ti, para que seja cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, Pedro teve uma visão, ele ficou em dúvida, chegou alguns visitantes e disse o Espírito a Pedro, vai lá, porque eu enviei eles para você falar a palavra. Oh, aleluia. Atos capítulo 11, Pedro diz o seguinte para o concílio em Jerusalém, olha, eu estava pregando e de repente caiu o Espírito sobre eles, e eu me lembrei da palavra do Senhor, eu vos batizarei com o Espírito Santo.
Atos capítulo 11, a salvação é pelo Espírito Santo. Atos capítulo de número 12, você vê o Espírito livrando os seus servos. Atos capítulo 13, num culto como esse, onde havia doutores, onde havia pastores, onde havia profetas, e o texto diz, e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a que os tenho chamado. Eu creio, isso foi um momento profético na igreja, irmão. Nós temos ouvido muitas vozes hoje nas nossas igrejas, vozes de político, vozes de pregadores, vozes de pastores, vozes de cantores. O que nós precisamos ouvir é a voz do Espírito Santo de Deus, dizendo: separai-me ao Chiquinho, separai-me a Beltrano e a Fulano para a obra. Aleluia. É o Espírito em Atos. E para concluir aqui a minha participação, o Espírito Santo é mencionado 57 vezes em Atos. 10 vezes aparece a expressão, segura aí, 10 vezes, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu a igreja em Atos 2, depois em Atos 4, Atos capítulo de número 11, a igreja cheia. Atos capítulo 13, a igreja cheia. E a obra missionária é feita na unção do Espírito Santo. E para concluir eu digo, um homem de Deus chamado David Duplessis, conhecido como Doutor Pentecostes, nos anos 60, 1964, por aí, salvo melhor juízo, ele foi convidado por uma reunião das igrejas tradicionais para falar a respeito do movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal começou a invadir as igrejas tradicionais, e eles perguntaram assim: vocês pentecostais têm uma verdade diferente da nossa? E ele disse: não, nós não temos uma verdade diferente. A ocasião é essa: vocês têm uma verdade gélida, nós temos uma verdade em fogo. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo e fogo. Eu creio nesse batismo. Deus abençoe a todos.